A gente segue adiante aqui, pessoal, até para mencionar o fato, né, que o final de semana foi marcado por manifestações em todo o país contra a PEC da blindagem, chamada PEC da blindagem. E antes dos protestantes populares, né, houve uma onda de pedido de desculpas por parte de alguns deputados que votaram a favor, alegando chantagem, alegando, não sei, glaucoma, enfim, de qualquer forma, vale lembrar que todos sabiam muito bem, mas muito bem no que estavam votando. Mano Ferreira. Pois é, Marinho, isso é muito curioso. Tivemos parlamentares de diferentes perfis ideológicos embarcando nesse discurso. Teve parlamentar do União Brasil pedindo desculpa, teve parlamentar do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, inclusive Pedro Campos, deputado federal por Pernambuco, que é irmão de João Campos, o presidente nacional da legenda e prefeito do Recife. Ele não apenas votou, como estava orientando a bancada, que votou majoritariamente a favor da PEC da blindagem. E depois, ambos vieram a público pedindo desculpas, dizendo, o João Campos dizendo, não tenho nada a ver com isso. É só o irmão dele, o líder nacional do partido, e ele, o presidente nacional do partido. Mas, depois que pega mal, aí todo mundo tenta se desvencilhar de uma pauta que, obviamente, gera a rejeição da sociedade brasileira. E aqui eu acho que é importante dizer, nesse domingo houve manifestações em todas as capitais, majoritariamente de esquerda, mas não exclusivamente de esquerda. Muita gente foi à rua, mesmo sem se sentir confortável com bandeiras vermelhas, com gente com camisa do PT, mas para expressar a indignação diante desse absurdo, que é a ideia de blindar criminosos de responderem por seus crimes pelo simples fato de terem um mandato parlamentar. Não dá, né? Tá claro para todo mundo a impopularidade esmagadora da PEC da blindagem, o que ela vem se tornando na opinião pública, né? Atravessando direita, esquerda, centro, basta você ver esses parlamentares arrependidos, com cara de cachorro abandonado, com aquela camisa branca. Só faltou estar inscrito na camiseta deles, né? Quem me conhece sabe, quem me conhece sabe. Pelo amor de Deus. Então, vexame completo e a esquerda ganhando protagonismo nas ruas, quem diria, né? Vamos lá com o Gesualdo Júnior, o que você achou? Eu concordo plenamente com o Mano, isso não é pauta nem de esquerda nem de direita. Vamos lembrar que 12 deputados do PT votaram a favor dessa PEC, membros do PSB, como bem lembrado, e até do Solidariedade, que é o partido agora do relator do Paulinho da Força. Ao passo que membros do Partido Novo, que tem uma outra ideologia, uma ideologia de direita, votaram o contrário. E também concordo, essa manifestação de ontem não é uma manifestação de esquerda apenas, é uma manifestação de indignação popular contra essa PEC que sequer poderia ter sido aventada. Eu acho que dos maiores absurdos dessa PEC, entre outros, é criar foro privilegiado para presidente de partido. Onde é que estamos, pelo amor de Deus? Essa PEC não deveria nem ter sido aventada. E tenho certeza que por conta dessa pressão popular, ela será sepultada definitivamente agora no Senado. Meus amigos, pelo menos nesse momento a impressão que fica é que a direita acabou se tornando pai de uma criança muito feia, no caso a PEC da blindagem, e a esquerda aproveitando isso para ressuscitar. Não dá para apenas colocar na conta dos mega artistas, até porque houve protestos e manifestações em diversas outras capitais que não tinha, enfim, hologramas do Chico Buarque e do Gilberto Gil. Enfim, de qualquer forma, foi expressivo e foi, enfim, um sinal que a gente tem que lidar com ele. É um dado objetivo da nova realidade política do momento, mas claro, é tudo como as nuvens, você olha, está de um jeito, daqui a pouco está de outro. Vamos para Brasília então, por que não? Com o nosso repórter Igor Damasceno, com mais informações, tanto sobre a PEC da blindagem, tá? Quanto o avanço ou não do projeto da anistia. Bom dia, Igor, a palavra é sua. Ao que tudo indica, no Senado já estão falando até em sepultar de vez a PEC da blindagem, é por aí? Exatamente, André. Bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Olha, eu conversei há pouco com assessores de Otto Alencar, que é o relator da PEC da blindagem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e eles me adiantaram que a expectativa é que o senador apresente um relatório na CCJ pela rejeição da proposta de emenda que blinda, então, os parlamentares de ações do Supremo Tribunal Federal. Há uma reunião
reunião da CCJ marcada para esta quarta-feira e a PEC da blindagem é o primeiro item a ser analisado pelos membros da comissão. Então, toda uma repercussão negativa em torno da PEC, desde que ela foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados, podem motivar que ela de fato seja enterrada no Senado Federal para que não haja nenhuma outra discussão em torno disso. Na semana passada, essa proposta foi aprovada em primeiro turno com 353 votos favoráveis, no segundo turno 341 votos, então uma movimentação, uma votação expressiva para a admissibilidade da PEC, mas desde então ela vem sofrendo fortes pressões da sociedade. Nós tivemos manifestações no fim de semana, como vocês bem adiantaram, em várias capitais do país contra a admissibilidade dessa proposta e, sabendo disso, o Senado Federal deve então de vez enterrar essa PEC. Inclusive, Otto Alencar colocou esse como primeiro item da pauta justamente para encerrar logo a discussão em torno desse assunto. A avaliação é que os parlamentares já têm muitas prerrogativas, muitos privilégios e não precisam ainda outras prerrogativas para ficarem totalmente blindados de ações do Supremo Tribunal Federal. Agora vamos falar um pouco a respeito do PL da anistia. Esse PL, ele enfrenta fortes problemas ali na Câmara dos Deputados, a começar pelo nome. Isso porque a oposição fala em PL da anistia, ou seja, um perdão geral e restrito, amplo, a todos envolvidos nos ataques à democracia. Isso inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, para a base aliada ao governo, não é PL da anistia, é PL da dosimetria. Eles defendem uma redução de pena apenas para os executores dos ataques antidemocráticos e não os financiadores e os autores intelectuais, ou seja, não inclui Jair Bolsonaro e os seus aliados. Hoje, o relator dessa proposta na Câmara, desse projeto, o deputado Paulinho da Força, ele deve se encontrar com parlamentares tanto da oposição quanto da base aliada. É porque enquanto a oposição quer um texto que perdoa Jair Bolsonaro e seus aliados e a base aliada não quer isso, Paulinho da Força está no meio desse tiroteio, ele está no meio dessa situação e ele precisa encontrar um texto consensual, algo que está bastante complicado. Inclusive, Paulinho da Força quer apresentar esse texto consensual já nesta quarta-feira e votar no mesmo dia. Ele fala em pacificação, algo que é considerado impossível nesse momento, porque a base quer que Jair Bolsonaro continue condenado pelos ataques à democracia e a oposição quer esse perdão. Como que ele vai encontrar um texto consensual? Aí vai ficar meio difícil, é uma missão meio impossível, mas por isso ele tem reuniões marcadas hoje e amanhã com parlamentares de ambos os lados. Voltamos ao estúdio. Meus amigos, a gente tem dito aqui, né, Igor? Obrigado pelo trabalho aí, obrigado pelas informações, esclarecimentos. Tem gente, se o Paulinho da Força, se o deputado Paulinho da Força for capaz de achar um consenso que, como o Igor muito bem colocou, é virtualmente impossível, acho que está na hora dele abandonar a política e entrar para o Itamaraty, rumo à faixa de Gaza, para negociar entre o governo israelense e o Hamas, porque, sinceramente, é beira o impossível. E por que beira o impossível, né? Vamos aqui com a bancada destrinchar e entender o raio-x do momento. Por que não? Aninha, como é que você está vendo? André, eu acho que a gente tem que colocar a bola no chão. Os deputados, eles estão tentando trazer algum tipo de consolo, em especial para aqueles que estiveram envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas eles sabem que é praticamente impossível que se aprove qualquer tipo de perdão. Até porque a gente tem uma questão que vai muito além do próprio 8 de janeiro. Houve um julgamento, embora muita gente entenda que esse julgamento não teve a formalização adequada, mas não se combate, pelo menos na minha opinião, não se combate as falhas procedimentais de um julgamento com uma anistia plena e restrita, como pretende parte da base bolsonarista. Então, o que eu vejo aqui é uma tentativa de uma maioria de alguma forma, compor especialmente os interesses daqueles que tiveram as suas penas muito duras, em especial os que estavam envolvidos no 8 de janeiro, mas que existe um certo ceticismo com relação a algo muito além disso. Porque todos os outros elementos, seja da estrutura da condenação, seja do fato de que
existe uma condenação em si, não levam a essa anistia irrestrita que se pretende. Até porque aí sim a gente estaria falando de algo muito grave à nossa democracia. A gente vendo parlamentares em relação à PEC da blindagem se mostrando extremamente arrependidos, acho que só mais arrependidos a maioria dos eleitores que votaram neles. De qualquer forma, é algo a se considerar, até porque se o pânico começou a se instalar dentro da Câmara dos Deputados, em torno dos parlamentares que votaram a favor da PEC da blindagem, imagina no Senado, que terá uma renovação de 2/3 no ano que vem.